Bom dia, boa tarde, boa noite. Então esse é o nosso sexto vídeo dessa série de 7, o penúltimo. E a gente vai falar sobre Um Homem Célebre, que é um conto que fala de música. Machado de Assis escreveu muitos contos sobre música, literatura e todos os assuntos que vocês podem imaginar. Tem até uma edição de livrinhos organizados pelo professor João César de Castro, que são organizados por tema, né? E um é só sobre literatura e música. Bom, esse conto então é a história de um músico, né? Que é o Pestana. Esse músico é um músico muito famoso no Rio de Janeiro, né? Ele compõe muitas polcas, mas ele na verdade é uma pessoa completamente insatisfeita com a sua própria condição. Porque ele queria ser compositor de música erudita, de grandes óperas, ele se inspira em Chopin, Beethoven, mas ele só consegue escrever polca. Para quem não sabe o que é polca, é uma música de salão muito comum, né? Na virada ao longo do século XIX, né? E a música que dá origem ao samba seria uma espécie de samba quadradão, assim, né? Seria uma espécie de samba que não tem o tempo forte no 2, tem o tempo forte no 1, por isso não é samba, né? É polca. E é uma música muito popular, seria hoje algo equivalente a um sertanejo universitário, um funk, assim, uma música de massas, né? E por isso o Pestana não gostava de compor essas músicas, porque ele queria compor músicas como os grandes compositores, né? E o Pestana vive insatisfeito com essa situação. Na verdade, ele fica até muito irritado quando ele passa na rua, por exemplo, e ouve alguém tocando ao piano a música dele, né? Interessante que nessa época a única maneira de você ouvir música em casa seria tocando, né? Então muitas pessoas tinham piano, né? Muitas famílias burguesas tinham piano, punham as filhas para aprender piano. Isso é até um clichê, né? A menina aprender a tocar piano para poder tocar nas festas. Contratava-se um músico, né? Não tinha a menor condição de você colocar uma JBL ali para animar seu rolê. Então ele ficava muito irritado em ser reconhecido só como compositor de polca, né? Muito desanimado, né? Muito frustrado. E ele, inclusive, no meio do conto, se casa com uma mulher que é uma grande pianista e ele acha que convivendo com aquela grande pianista que vai passar os dias tocando os grandes clássicos, ele finalmente vai internalizar aqueles clássicos e vai conseguir compor coisas legais, mas isso não acontece. A mulher dele fica profundamente adoentada, né, acaba até falecendo. Quando a mulher dele falece, ele também acredita que ele vai compor as grandes músicas da vida dele, mas isso não acontece novamente. E chega o final da vida dele, ele mesmo está adoecido e tal, né? E o conto termina de uma maneira super irônica, para variar, né? Vai um editor encomendar umas músicas para ele, umas partituras, porque os liberais subiram ao poder. E aí ele fala assim: não, vem daqui uns dias, porque eu tô me recuperando, eu tô muito mal. Quando eu tiver melhor dos sintomas, eu vou fazer e já vou fazer logo duas. Eu vou fazer uma para quando os liberais voltarem pro poder e uma para quando os conservadores voltarem, né? Porque sempre vai ficar essa oscilação de conservador e liberal, porque talvez eu não vá estar vivo, né? Quando acontecer essa próxima troca. Então o conto termina dessa maneira. E até, né, o narrador fala que é a primeira vez que ele faz uma piada, porque ele é um homem muito sério, né? Então, beleza, essa é a história do conto, a história do Pestana com a sua insatisfação. Mas do que o Machado de Assis está querendo falar, na verdade? Porque sempre tem um pulo do gato, né? O Machado de Assis sempre deixa alguma coisa ali para a gente poder desenvolver como leitor, né? Chegar à conclusão. É um sentimento muito comum, a insatisfação pessoal, né? A partir daquilo que a gente produz. E muitas vezes esse perfeccionismo, essa busca por produzir algo muito além daquilo que a gente consegue, daquilo que a gente é capaz, persegue a gente a vida inteira, né? Aquela pessoa que busca o tempo todo fazer alguma coisa, mas não necessariamente está pronta, está preparada e vai conseguir fazer aquilo, né? Então, o Machado de Assis está falando muito aí sobre a incapacidade que a gente tem, às vezes, de reconhecer que certas coisas não vão dar certo, ou não vão acontecer e viver bem de acordo com as outras. Porque, apesar dele não ser um grande compositor de obras clássicas, ele era um grande compositor de pop, ele poderia gozar da fama, do dinheiro, né? E de tudo que a fama pode trazer, né? Mas na verdade não, ele tem uma vida péssima, né? Porque ele se sacrifica, se martiriza, buscando uma coisa que ele nunca vai alcançar, né? Então é basicamente isso que o Machado de Assis quer discutir nesse conto, né? Ele é um homem célebre já, mas ele quer uma celebridade maior ainda que ele não vai conseguir alcançar. E isso vai fazer ele ficar condenado a viver uma vida que ele não gosta. A gente tem também essa capacidade, né, como os contos do Machado de Assis dizem algo sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas. Muitas vezes a gente vive bastante insatisfeito com a vida que a gente tem, né, e fica mirando só possibilidades maiores, né, só saltos maiores que são muitas vezes impossíveis. E por mirar saltos maiores, por buscar coisas que são impossíveis, muitas vezes a gente acaba não conseguindo aproveitar coisas que são possíveis, né, e que já são legais.
Então é disso que o Machado de Assis está falando nesse conto. Espero que vocês estejam gostando. Então o próximo vídeo é o último, finalmente. Valeu!